Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Está chegando mais um bloco do Café com Velocidade. Sim, edição 592 ainda não acabou. Falamos tanto sobre Fórmula 1, sobre tudo que aconteceu na temporada 2018, mas não esquecemos do que ainda está acontecendo na temporada 2018 do automobilismo, já que tivemos no último final de semana o encerramento da Stock Car com mais uma etapa em Interlagos, etapa final, pontuação dobrada, e um enredo muito parecido com o do ano passado, com a conquista do Daniel Serra, seu segundo título na categoria. E para falar da Stock Car, pelo menos da Stock Car, temos um cansado, porém não ausente dessa vez, Thiago Raposo. Raposo, já que você não participou da Fórmula 1, seja muito bem-vindo, você está aqui substituindo o Fábio Campos. E aí, o que só você viu dessa última etapa da Stock Car e quais são as suas primeiras impressões a respeito desse bloco, dessa categoria? Um final meio melancólico, né? Boa noite a você, aos nossos ouvintes. Não estive aí no bloco da Fórmula 1 recuperando aí de uma maratona no final de semana, mas estamos aqui hoje na quarta-feira para gravar a Stock Car. Melancólico, né? Uma vitória sem muita disputa de Ricardo Zonta, largou da pole, foi embora. O Daniel Serra fazendo aí uma pilotagem defensiva. E Felipe Fraga, por mais que tentou, né? Pelos problemas de clima na hora da classificação, não conseguiu uma recuperação à altura do que ele precisava. Então nós vamos comentar e discutir isso tintim por tintim nos próximos minutos. Sem sombra de dúvidas. E está aqui também Diogo Gomes, como de costume, e acho que dá para introduzir o Diogo nesse assunto, já pegando esse último ponto que o Raposo levantou a respeito da classificação, porque ela acabou sendo determinante para o resultado da prova, Diogo. E aconteceu de novo, né? O fato da classificação ter tido pista molhada de um período, pista úmida. E aí, o que você pode falar a respeito? Prejudicou, de certa maneira, a disputa da prova no domingo, ou você tem alguma outra visão sobre isso? Olha, com certeza prejudicou, porque você teve ali nós tivemos ali o Serra largando quase que no final do grid, né? Porque o grid da Stock Car é gigantesco, mas ele largou de 18º. Isso, obrigado. Ele largou de 18º, se não me engano. Então, assim, sem dúvida isso faz uma grande diferença, né? O Daniel, que já vinha marcando o Fraga há um bom tempo, a gente pode dizer, né? Teve para a corrida mais uma grande chance de apenas controlar o rendimento dele e observando o que o Fraga vinha fazendo. Então, assim, tirou grande parte do brilho, sim. Acho até que o Fraga conseguiu fazer uma corrida interessante de recuperação, meio que poupou um pouco mais na primeira parte, veio com tudo na segunda. Mas era uma chance. Depois de largar onde ele largou, era muito complicado recuperar tudo aquilo. Acho que ele ainda fez uma boa corrida, mas esbarrou nesse problema. A Stock Car, ela não é a primeira vez que ela esbarra nessa questão de pilotos perderem ou ganharem posições por conta de chuva na classificação, ou melhor, por um momento de entrada na classificação, né? Porque se chovesse, fosse igual para todo mundo, aí o melhor, quem tiver com o melhor equipamento que saia como vencedor. Mas a situação em que você limita, você tira as chances de outros pilotos de conseguirem fazer alguma coisa. Eu não vou lembrar onde, mas teve uma situação antes nessa temporada, em que inclusive o pole acabou sendo o Cacá Bueno, que assim, a gente teve uma classificação que passou por quase 2 horas de atraso para poder ter sua definição.
E isso aconteceu, eu não sei se teve atraso, porque eu não assisto ao vivo, assisto a corrida, a parte cortada depois, até vocês podem trazer essa informação, mas a questão de chuva e alguns com pista um pouco mais molhada, outros menos, isso fez diferença, sim, e prejudicou a corrida, como a gente pode dizer, ou pelo menos prejudicou as chances do Fraga em conseguir alguma coisa melhor. Thiago Raposo, você que tem aí já uma certa, vamos dizer, vivência aí no mundo do automobilismo, o que você acha que pode resolver essa questão no caso de uma chuva um pouco antes da classificação da Stock Car? Olha, eu não vejo muita coisa não, porque o grid é muito grande, não dá para colocar todos os carros ao mesmo tempo na pista. É preciso dividir em grupos realmente, então ou fazer, mas se for fazer volta também um carro de cada vez, também vai acontecer a mesma coisa, de carros serem atrapalhados. Eu acho que é questão de sorte, azar que acontece no automobilismo, acontece em todas as categorias, né, que Fórmula 1, quantas vezes a gente já viu grids loucos por causa de classificação com chuva, pilotos que não fariam pole, pilotos que não andariam na frente, de repente conseguem isso. A famosa pole do Nico Hülkenberg em Interlagos em 2010, por exemplo. Então eu acho que é difícil evitar isso. Porque vai fazer o quê? É muito carro para pôr na pista. Vai virar um tráfego danado, um atrapalhando o outro, se colocar todos os carros ao mesmo tempo. Precisa dividir em grupo. Se acontece uma chuva, vai fazer o quê? Vai atrasar? E se essa chuva não para? Será que o momento... Será que a pista realmente fica igual para todos? Vamos esperar secar, mas esse que entrou, a pista estava um pouquinho mais fria do que o outro grupo, que pegou uma temperatura mais quente, porque saiu uma nuvem, ou porque o vento mudou. Infelizmente, essas condições climáticas aí acabam afetando e eu acho que faz parte. A grande questão aí é porque, diferentemente da Fórmula 1, a Fórmula 1 tem os classificatórios separados, mas não tem grupos diferentes, né? Todos os pilotos vão para a pista e vão, na verdade, cortando posições. Então, assim, acaba sendo igual para todo mundo. E no caso da Stock, não. Tem essa divisão de grupos para poder fazer o qualificatório, que aí surge o problema. Bom, minha visão, tá? E eu não sei se vocês concordam ou não. Você até falou, não dá para colocar os 32. Por que não? Se a velocidade diminui, é uma condição assim, que não seria a mais previsível, é uma condição específica, com chuva, mas por que não coloca... Definiu que a pista está molhada. Coloca todo mundo na pista, faz uma sessão curta e aí na próxima classificação verificar quais são os mais rápidos, enfim, e aí com um grupo menor consegue continuar e ter esse desempenho. Não sei, poderia ser uma solução. É claro que aí você não vai se basear tanto no desempenho ao longo de uma volta. Aí pode ter até a questão da sorte de pegar uma pista mais vazia ou não, mas poderia não dar margem a uma injustiça por conta da estrutura da classificação em si, né? Fica mais por conta de posicionamento do piloto, que também influencia ou é influenciado pelas próprias ações deles. Quer comentar alguma coisa, Diogo, Raposo, alguma coisa nesse sentido, só para a gente depois continuar falando da final? Eu acho que poderia ser o primeiro grupo, assim, vocês deram boas opções, eu acho que uma outra opção seria pegar o Q1 e aumentar muito o tempo dele. Para ele não ser tão curtinho, você joga todos os carros na pista, mas eles não vão ter tempo para marcar uma volta boa, ou não vão ter espaço, então aumenta o tempo, né, e deixa todo mundo na mesma linha. Pessoal, olha, é isso, vai ser apertado, pega, sei lá, Goiânia, a própria Interlagos, mas enfim, pega um Velopark da vida, vai ser difícil de encaixar todo mundo. Talvez até em pistas específicas você pode continuar com esse modelo, mas acho que na maioria uma das opções é pegar o grupo 1, o Q1, né, que é quando todo mundo vai à pista, jogar todos os 31 carros na pista, 31, 32 carros na pista, aumentar o tempo para que
tem um espaço suficiente ali para que todo mundo faça sua volta, se vai ser boa ou ruim, aí vai de cada um. Inevitavelmente vai ter que pegar pesado em questão de controle quanto a bloqueio e etc, mas, enfim, pelo menos coloca todo mundo na pista, sabe? Acho que o cara, ele pode até reclamar de que ele não, poxa, não conseguiu uma volta tão boa porque alguém bloqueou ele no Q1, porque tem muito carro na pista, mas pelo menos ele não vai ficar numa situação como essa de ir para a pista já sabendo que não vai conseguir fazer nada, porque a condição de pista não, sabe, não permite. A Stock Car poderia fazer algum controle melhor com relação, por exemplo, a temperaturas e se tem alguma previsão de chuva ou não, mas não sei até quando isso pode ser preciso, entendeu? Não sei se vale a pena eles se apegarem à previsão de chuva. O sensor aqui diz que em 10 minutos vai começar a chover, então vamos atrasar a classificação, esperar chover, não sei até quando encaixaria isso, ainda mais para uma categoria que tem que encaixar aquele horário assim, na TV e tudo mais, né? Então, joga todo mundo na pista, aumenta o tempo, deixa eles brigarem, aí a coisa vai reduzindo. Acho que é a maneira de dar igualdade para todo mundo, principalmente porque, repito, não foi a primeira vez que aconteceu no ano, e pelo que eu lembro, assim, não tão claramente, mas no ano passado também teve uma situação parecida, então isso prejudica. Nesse caso, né, ficou ainda mais claro porque foi, dentre eles estava um dos grandes, ou melhor, um dos concorrentes ao título, né, só o Serra e Fraga chegaram com chance de título, um dos concorrentes, o perseguidor, teve que largar lá do fim, não porque errou, não porque a equipe errou, mas por conta de uma questão de formato e classificação. Eu tenho que só adicionar um pequeno comentário. Mesmo com isso, o Fraga, no seu pós-corrida, disse que estava lamentando por ele mesmo, né? Que ele que não tinha conseguido um melhor ajuste naquele momento, que não conseguiu fazer uma boa volta. Então, assim, por mais que todos viram a condição difícil, o Fraga não botou essa condição como fator primordial para o seu infortúnio ao longo do final de semana. Raposo, quer adicionar algo? Não, eu sigo batendo na tecla. Eu acho que essa quantidade de carros da Stock Car junto na pista não seria viável. Talvez vocês estão dando essa opção porque vocês não viram isso acontecer. Pode ser. Vamos então para o domingo. Vamos falar da prova em si. Não teve muitas disputas, né? Como foi dito pelo Raposo no início, parecia até que seria uma disputa interessante entre Ricardo Zonta e Júlio Campos, mas o Zonta, que tinha feito a pole, depois abriu espaço e foi embora, né, Raposo? Pois é, o Zonta fez um belíssimo campeonato esse ano, né? Apesar de ter uma vitória aí retirada, que acabou indo pro Cacabueno. Ele perdeu 2 vitórias? Acho que ele perdeu uma segunda depois pro Casagrande, né? A de Campo Grande, ele perdeu... Campo Grande eu sei, pro Cacabueno. Foram duas. Ele até falou isso no pré... Acho que foi no... Eu não lembro se foi no pré-corrida ou pós-corrida, mas ele chegou a comentar a respeito das 2 vitórias que foram retiradas dele. Mas não foi Casagrande não, desculpa, eu confundi. Foi o Diego Nunes, é o companheiro de Barrichello na Full Time. Mas eu acho que não tira, né? O brilho da temporada do Zonta. A equipe cresceu bastante. O Átila também venceu várias segundas corridas, inclusive, né? Tudo uma questão de estratégia e tudo. Então, e terminou o ano aí de forma decente, a corrida única em Interlagos, né, com a pontuação dobrada, uma questão que nós já tratamos aí várias vezes, e ele aproveitou muito bem a questão da briga pelo título, né, o Daniel Serra não dando tudo de si na largada ali, evitando se meter em confusão, e o Zonta mandou ver no acelerador, fez bom uso dos seus pushes aí para abrir uma vantagem e venceu, né, com bela tranquilidade. Acho que terminou coroando bem nessa temporada da equipe Shell. E vamos ver pro ano que vem, se eles vêm forte novamente aí para brigar pelo título. A curiosidade é que a primeira pole position do Ricardo Zonta na Stock Car, né, e foi sucedeu a uma vitória, né? Então foi um final de semana perfeito para ele, né, Diogo Gomes?
Olha, foi, assim, até para a corrida final, coroa um ano como um todo interessante da equipe, né? O Raposo citou o Astra bem também, é verdade, não sei qual a expressão usar, mas assim, é uma pena que só tenha começado, ou só tenha intensificado essa questão, mas na segunda parte da temporada. No início do ano eu não vinha, pelo menos, eu não notei eles tão presentes nesse sentido. E na segunda parte da temporada, sim, os dois pilotos vêm, a equipe cresce como um todo, começa a aparecer mais, né? Até porque é um carro com pintura bem marcante da Shell, então dá para identificar fácil. Só lamento por isso, por não ter sido, a equipe não ter conseguido manter esse nível durante toda a temporada. Eles cresceram muito na temporada, mas, por exemplo, a gente nunca imaginou esses caras, ou principalmente o Zonta, né, que venceu corridas 1, que dá uma pontuação maior, não muita gente pensou eles para campeonato, por exemplo, né? Porque tanto o Fraga é mais uma questão de segunda metade, mas o Daniel Serra, principalmente, foi muito regular durante todo o ano. Isso sem dúvida, a gente vai falar disso já, inclusive, eu estava aqui enquanto você falava, olhando até a classificação para dar essa visão para o nosso ouvinte. Attila Abreu terminou a temporada com 208 pontos e Ricardo Zonta com 184. O Attila na sexta posição e Ricardo Zonta em oitavo. Lembrando que o Zonta teve pontos retirados por decisão de tribunal em instâncias maiores. Então essa posição de oitavo lugar poderia ter sido melhor. Falando agora da disputa do título, o Raposo esbarrou num assunto que é muito legal, né, do ponto de vista tático, estratégico, e até para a gente traçar um perfil, e pode-se traçar isso porque nós acompanhamos não só a carreira do Daniel Serra na Stock Car, como também em outras categorias, né, nas incursões que ele tem tido nas provas de Gran Turismo, né, nas provas de Endurance, e ele está cada vez mais regular, mas também sabendo jogar com regulamentos, né? Em provas de endurance, inclusive, é preciso conhecer o regulamento, saber como que é o carro, ter uma consistência e marcar adversários. Ele fez exatamente isso nessa prova, inclusive com aquela largada conservadora. Entre ser a preferência de um e de outro e ser uma estratégia válida ou não, é interessante a gente ver, no final das contas, o Daniel tendo dividendos por conta desse estilo de pilotagem, o que não quer dizer que foi totalmente esse o seu estilo ao longo do ano. Aí quem pode falar melhor é Diogo Gomes, depois o Raposo completa, se pensa dessa maneira, já que o Serrinha conseguiu o título ao final dessa etapa, né, Diogo? Eu chamo a temporada do Serra de perfeita, né? Ele tem um pequeno ponto um pouco mais baixo, mais para metade do ano. Ele tem um abandono, foi o único abandono dele, inclusive, em Cascavel. E na sequência uma pontuação não muito boa lá para o final do top 10. Mas fora isso, ele sempre foi muito regular. Terminando as provas, nas piores situações, nas piores corridas, ele conseguia terminar nos pontos, bem nos pontos, inclusive. Isso, inclusive, acumulando pódios constantemente. Ele tem duas vitórias no ano, mas o Fraga tem mais, o próprio Zonta tem mais, o Attila tem mais, mas o Daniel Serra conseguiu se regular no sentido de estar sempre pontuando e sempre em posições de pódio. Então, assim, é uma temporada perfeita, sabe? É uma temporada com um pequeno baixo, mas não dá para dizer altos e baixos, é um ponto abaixo apenas. Então, o conjunto foi muito interessante, a equipe foi sólida de uma maneira incrível, até acho que boa parte da, entre aspas, culpa pelo o Fraga chegar tão abaixo nessa última corrida foi também da equipe, por aqueles pontos, aqueles erros que geraram perca de pontos em Londrina. Mas assim, o Daniel Serra conseguiu, já com a experiência de título, que também foi assim no ano passado, se manter muito regular durante toda a temporada. Então é difícil buscar. Se a gente puxar um pouco aí na memória, a gente vai lembrar que o Felipe Fraga, ele não começou o ano tão bem assim. Ele tem alguns abandonos que complicam ele ali, e aí depois, no decorrer da temporada, que ele vai embalando, começa a descontar ponto em cima do pessoal e chega.
Mas o título, como o próprio Fraga disse na entrevista depois da corrida, o título ter ficado com o Daniel de um merecimento gigantesco, sabe? E aí foi mais uma prova. Ele já tinha dado essa prova ano passado, mas esse ano foi uma prova ainda maior de como ele evoluiu como piloto, né? Todos esses itens que você citou, de controle, de inteligência, fizeram diferença de fato. Ele conseguiu trazer uma experiência muito boa de outros tipos de corrida e outros tipos de desafios, enfim, que ele vem enfrentando, tanto nos Estados Unidos quanto também no WC, e se tornou um piloto muito melhor, sem dúvidas. Raposo? Não, é basicamente isso, né? Eu acho que ele realmente não precisava se disputar ali com o Cacá Bueno na largada, né? Ali no S, na saída do S, fez uma corrida realmente com a cabeça, usando os pushes da forma correta, contou com a ajuda, né, do Ricardinho e Maurício ali durante um tempo, correndo de escudeiro, fazendo um belo trabalho. Ricardinho e Maurício, os dois são parceiros de longas épocas aí. E apesar de ele não estarem na mesma equipe, né, são apenas o mesmo patrocinador, mas são amigos, e o Ricardinho fez aí um belo trabalho. Então, acho que foi um título merecido. É um piloto realmente que demonstrou nesse ano a qualidade dele lá fora, principalmente, e andando muito bem, principalmente no WEC. Então, muito merecido. O Fraga, né, é muito aquela questão do arrojo, do ir para cima e tudo. Pagou caro pelas perdas de pontos no início do campeonato, por toques e por problemas com o carro também. E mesmo com essa recuperação aí fantástica no finalzinho, não foi possível buscar o Serrinha. Acho que ficou em muitas boas mãos, né? Essa disputa aí foi realmente. Só lamento que não estava um pouco mais próximo, para que forçasse de repente o Serrinha a acelerar mais, ir para cima e tal, e não fazer uma corrida tão burocrática, uma corrida tão de poupar. Não o culpo de fazer isso, né? Se ele tinha isso nas mãos, se ele tinha essa carta nas mangas, use as cartas que tem, mas seria mais interessante para o campeonato e para a gente que assiste se a diferença não fosse talvez tão gigante e que forçasse ele a acelerar um pouco mais e a brigar por mais posições na corrida. E aí, a curiosidade é que no final da prova, por conta dos problemas de outros pilotos, de algumas ultrapassagens do Fraga, né? E principalmente a estratégia de boxe dele, a pilotagem do piloto, porque tem que ser mencionado isso, né? O Fraga fez uma parada com pouco de combustível, pouco não, né? O suficiente de combustível, né? Porque chegou até o final, mas conseguiu ser rápido o suficiente na pista para disputar, o que não aconteceu com outros pilotos, né? Tanto é que eles conseguem ganhar posições na última volta que pilotos arriscaram colocando menos combustível e não chegaram até o fim. Então isso mostra também a qualidade dele em relação aos demais, né? Conseguiram ser competitivos e terminaram em excelentes posições a última etapa, né? No caso, o Daniel Serra foi o terceiro e o Felipe Fraga foi o quarto, ou quarto e quinto, agora me deu um branco, vou olhar aqui de novo para confirmar, mas enquanto isso, Diogo Gomes, esse final de prova, de novo, Interlagos com a questão do combustível sendo um fator, alguns arriscam bastante nas paradas e novamente muitos problemas, inclusive com o Lucas de Grassi, né, que causou uma cena curiosa aí no final e que rolou até uma acusação, já que o de Grassi, ele não tem o mesmo patrocínio, mas a equipe, o apoio técnico da equipe do Serra é o mesmo da equipe do de Grassi. Então, o Fraga acusou o de Grassi de ter fechado ele propositalmente naquela hora, o que gerou um acidente no final da corrida que chamou a atenção de todos. Mas ali, pode ser que eu assisti no tempo passado, mas ali era uma questão de posição mesmo, né? Não é que era um retardatário, era tipo assim, não, né? A posição era do Lucas, ele vinha se defendendo. O carro que vinha brigando com eles ali, não me recordo o nome, dá um toquezinho, o Lucas espalha, e aí quando o Fraga já, enfim, a última volta já era, né, sem muita chance de conseguir alguma coisa, ele tenta o movimento, e aí eles se tocam, e o Lucas de Grassi roda, mas
não sei, pelo menos pode ser que eu esteja se bancando inocente aqui, mas não ficou para mim algo tão assintoso assim, uma fechada tão brusca. Acho que foi mais uma questão de briga mesmo ali. E acho que toque de corrida, do Lucas tentando fechar espaço e o Fraga querendo ganhar posição de todo jeito. Não poderia de maneira alguma nenhum deles, mas eu vejo mais como um lance de corrida, sabe? Não vi essa questão toda de fechar proposital, nem nada do tipo, não. E até aqui confirmando a informação, né? O Daniel Serra foi o quarto e o Felipe Fraga foi o quinto. Eu tirei aqui do pódio o Gabriel Casagrande, que por sinal também ficou muito feliz por conta desse pódio, né? E ele que está trocando de equipe para o ano que vem. E vai ter muito, como acontece na Stock Car, tem uma movimentação muito grande entre equipes a partir dessa prova final. Todos os anos equipes vão fazer várias alterações e isso vai se refletir em provavelmente um campeonato muito mais disputado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. Thiago Raposo, você quer trazer algum destaque, algum aspecto que te chamou a atenção dessa etapa, algum piloto que ainda a gente não comentou a respeito? Não, eu quero comentar sobre este assunto que você acabou de falar, talvez um dos assuntos mais quentes para a próxima temporada, né? A equipe CIMED é uma das equipes aí vencedoras, tanto é que a gente já viu o Marcos Gomes sendo campeão, o Fraga aí vencendo corridas, o próprio Kaká e o Lucas Forest não emplacava, né? O Forest realmente não conseguiu fazer uma corrida boa, sempre se envolvendo em acidentes, às vezes por culpa dele, às vezes não, às vezes sobrando para ele. E o Casagrande vem já numa onda de destaque aí nos últimos anos e é uma troca aí super saudável, eu acredito. O Forest teve a chance dele, não aproveitou. Vai para a equipe lá, né, do Walter Salles, que o Walter Salles gerencia, e o Casagrande vai para o lugar dele. Então eu tenho muita curiosidade de ver o Casagrande andando numa equipe tão grande e tão forte quanto é a CIMED do Roube, para ver se realmente o que vai sair do Casagrande, que é uma grande promessa, né? Vem para rivalizar com certeza com o Marcos Gomes, com o Fraga e com o Kaká Bueno. Inclusive com o Fraga ele já tem uma rixa, né? Que eles são contemporâneos de estoque. Eu não lembro se é estoque light ou estoque júnior, enfim, uma das definições da categoria de acesso a Stock Car, né? Brasileiro de turismo na época. Isso, brasileiro de turismo, exatamente. E já tem um certo destaque, mesmo andando na Vogel, que, né, teve o seu momento aí nesse ano de equipe com bons resultados, ele já conseguiu se destacar, né? Algo que tem que ser levado em conta, né, pela estrutura das demais equipes. Para finalizar de vez a história da Stock Car Brasil, um destaque para você, Diogo Gomes. Destacar o título do Rafael Reis, que conseguiu o título da Stock Light, essa nova Stock Light, né? Na categoria, eu consegui, quase pro final do ano, assim como todas as outras categorias, eu meio que dei uma remelada, mas no geral, na maior parte do ano eu consegui acompanhar de perto a Stock Light. Ele fez, de fato, uma temporada bem interessante. Tiveram outros jovens pilotos, até mais iniciantes na categoria, né, que apareceram, conseguiram brigar bem com ele, mas até pelo terceiro, como ele já está no terceiro ano seguido, ele teve alguns altos e baixos nessa temporada também. Acho que ele conseguiu encaixar bem e venceu o título, não venceu a corrida, mas venceu o título nessa última prova. Não sei como está o futuro dele para estocar ano que vem, mas conseguiu garantir o título. Ele tem uma pressão natural por título, até porque é um cara que corre com um patrocínio gigantesco da Shell. Então, enfim, esse ano fez por merecer o apoio que recebe. Segundo consta, eu até acho que foi mencionado também na transmissão rapidamente, o Rafael já tem uma vaga garantida para o ano que vem, junto com o Gaetano de Mauro,
que fez sua estreia nesse final de semana, né? Um jovem piloto também, se não me engano, 21, 22 anos. São duas caras novas que nós iremos ver na próxima temporada aí da Stock, e que são pilotos basicamente com... O caso do Gaetano, ele tem formação de kart e tudo, mas um cenário novo desse cenário que a gente já vê de Stock revelando seus próprios talentos, algo que começou um pouco com o Fraga e o Casagrande, e está se vendo um novo ciclo chegar de novos pilotos que têm uma identificação com a categoria. Bom, sobre Stock Car, acho que encerramos, meus caros. 2019, vamos falar muito ainda dessa categoria, né, Raposo? Com certeza, estaremos de olho na Stock Car, gostando muito da categoria, mesmo quando criticamos, porque a gente só critica porque a gente sabe do potencial que ela tem, de como a gente... E vamos ser sinceros, né? Esse ano, as críticas foram porque começaram a acertar, né? Teve críticas de continuidade de erros, né, também, que a gente... Mas o peso, acho que começou a virar um pouco, a balança começa a ir para um lado positivo, né? A tentativa de buscar algo melhor, não ficar na mesmice. Acho que isso a gente tem que relevar, né? A gente tem que analisar de forma... O copo meio cheio, como disse Diogo Gomes no bloco da Fórmula 1, que você já deve ter ouvido. Não, ainda não ouvi, mas ouvirei. Traremos novamente, né, os nossos colegas engenheiros que trabalham lá na Stock Car. Nós já recebemos o Giga aqui. Vamos tentar trazer o Thiago também, né? Se é que o Thiago vai continuar. Porque ele pode a qualquer momento ser chamado para Fórmula 1, ó que chato, né? Pois é, mas ele tem experiência, ele ainda consegue, se a agenda dele permitir, se enquadrar aqui no programa para falar sobre Stock Car também. Então, com certeza. E a gente tem o Lucas também, né? Então, são 3 aí colaboradores de peso que a gente tem lá dentro, de repente trazer mais pilotos. Nós ainda temos os áudios, né, da etapa de Mogi Guaçu, que eu fui lá e fiz esses áudios e a gente nunca desenrolou esse programa. Tá chegando aquela fase da intertemporada, que não tem muito o que fazer. Quem sabe a gente desenrola lá para janeiro ou fevereiro um programa sobre a Stock Car, usando esses áudios que eu gravei, áudios muito bons, áudios, por exemplo, de Lito Cavalcante, que está na mídia aí nessa semana e tudo, dando declarações polêmicas e bombásticas sobre o Push, áudios sobre o Andrés Mateis, áudios sobre o engenheiro se não me engano, da Prat e de vários pilotos. Então tem um material bem rico guardado aqui que a gente pode usar nessa intertemporada. E com certeza 2019 estaremos de olho na Stock Car. Exatamente. E este Café com Velocidade edição 592 se encerra aqui. Eu agradeço a Thiago Raposo, Diogo Gomes por participarem desse programa, você ouvinte por estar aqui. Caso você queira, você pode apoiar o Café com Velocidade no apoia.se/Café com Velocidade. Tem alguma crítica, sugestão, mande e-mail para cafécomvelocidade@gmail.com. Acesse uma das nossas redes sociais, comente lá que nós leremos, ouviremos e faremos o melhor para sair o belíssimo programa nas próximas semanas, inclusive com os especiais de final de ano, né? Tá vindo aí. É isso, gente. Então, um abraço, até a próxima e tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.